Bom dia, juventude. Bom dia a você que nos assiste nessa manhã. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar do amor de Deus. E nessa manhã, juntamente, estarei aqui com o meu amigo Abraão. Bom dia, paz do Senhor, queridos jovens. Que o Senhor aí venha, estar me ensinando, me administrando aqui, a tua palavra, a palavra dele que transforma, que me santifica. Para mim é uma honra, para mim é um privilégio estar aqui com o nosso presbítero Reginaldo. O privilégio é todo meu. Aprendendo aqui, um pouco mais dessa sapiência para a glória de Deus. Glória a Deus, a honra e o privilégio é todo meu estar do lado de Abraão, já que faz parte de todas as aulas Abraão, então realmente é um privilégio estar com ele. E nessa manhã nós vamos tratar de um assunto muito importante. O tema da nossa lição de número 3 é o temor a Deus é o caminho da santificação. Nesse trimestre estaremos estudando, a revista Jovem está aqui, Separados para Deus. Separados para Deus. Se vocês olharem, tem um oleiro moldando um barro. Uma pessoa fazendo um barro. Será que nós, nessa manhã, estamos na condição desse vaso aqui, sendo moldado e transformado pelo nosso Deus? Então, a revista, por si só, ela já começa falando para nós. Se nós não estivermos nessa posição, nesse momento é uma oportunidade para que todos vocês que nos assistem essa manhã se coloquem na posição de vaso e seja transformado pela poderosa mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Abraão? Essa maravilhosa, uma oportunidade bênção. Única. Sim, glória a Deus. Como eu falei, o tema da nossa lição 3, o temor a Deus é o caminho da santificação. O texto principal diz para a gente assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, 13. E o nosso resumo da nossa lição fala: o temor do Senhor conduz os passos de quem quer seguir pelo caminho da santificação. Então, o temor do Senhor conduz os passos de quem quer seguir pelo caminho da santificação. Quem teme a Deus, ele vai seguir ali pelo caminho da santificação. Que bênção, né? Glória a Deus. Vamos ler o texto bíblico de hoje? Eclesiastes 12, 1 a 14. Posso ler aqui? Fique à vontade, meu irmão. Amém, vamos lá. É a parte do aluno, A parte do aluno aqui, eu vou ler aqui. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do ruído, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se abaixarem, quando temerem o que está no alto, e quando houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. E atentou, esquadriou e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais, filho meu, atenta, não há limites
não há limite para fazer livros, e o muito estudar, enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Glória a Deus. Aleluia. Vamos começar aí, né? Falando Vamos orar, dessa lição. Vamos orar para dar início à lição agora. Sim, já estou recebendo aqui a oração do nosso presbítero. Glória a Deus, vamos estar orando. Então, ore conosco nessa manhã, juventude, Amém. você que nos assiste. Senhor Deus, mais uma vez estamos na Tua presença, Pai, para apresentar a Tua palavra, Pai. É a Tua palavra. Então, meu Deus, produza contrição, quebrantamento, arrependimento, para onde quer que esse vídeo chegue ao seu alcance, Pai, vidas sejam transformadas pelo poder da Tua palavra e o Teu nome seja glorificado, Pai. Ser conosco nessa manhã, comigo, com a vida do Abraão e todos aqueles que nos assistem, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, eu acredito que eles lá na sua casa já fizeram o quê? Já tomaram café, né? Já estão ali com o estômago forrado, como dizem, né? E já estão com a revista na mão, já estão com a Bíblia ali também. Então vamos estudar a nossa lição de Preparado para hoje. compartilhar o vídeo, dar o seu like, Exato. participar, interagir. Exato. Comentaram aí. Tá todo mundo presente aí? Cadê a lista aí? A lista tá passando aí do lado aí? Pastor tá todo mundo Jairo, presente? aciona todos aí, Pastor Jairo. Pois é. Então vamos para a introdução. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o caminho para a santificação. Ele não pode ser confundido com ter medo de Deus ou de ir para o inferno. Não pode. Temer ao Senhor é reverência e gratidão por tudo que Ele é e faz por nós. O temor a Deus produz uma vida de santidade e nos livra do julgamento do medo e do julgamento divino. Essa é a nossa introdução, que é parecido com o resumo da nossa lição, né? Que fala que o essencial é nós temermos a Deus. Aquele que teme a Deus verdadeiramente, aquele que no seu coração ele teme a Deus, ele vai se apartar do mal. Ele vai procurar ter uma vida consagrada, uma vida de comunhão com Deus, porque ele sabe que Deus, ele não se compactua com o pecado. Deus, ele é santo, Deus, ele é puro, Deus, ele é justo. Deus, o nosso Senhor, ele é acima de nós que somos falhos, nós que somos pecadores. Então, aqueles que querem se aproximar de Deus e verdadeiramente se aproximar de Deus, eles não vão ter medo, eles não vão ficar tendo medo, mas eles vão ter um temor, eles vão ter um respeito, eles vão saber que eles estão se aproximando, eles estão chegando próximos de alguém que é santo, de alguém que é puro, de alguém do qual nós vemos ali no livro de Isaías, o querubim, né, os anjos, eles cobrem as suas faces, não querendo contemplar a face de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é puro, Deus, ele é justo, Deus, ele é santo. Tudo que ele fala, se a gente duvidar, podemos ir para o inferno. Então, esse temor, esse é um bom temor, né? Tem a diferença de temor e ter medo. Ter medo. Né? E esse é o nosso primeiro tópico da lição. Então, vocês já viram, é apenas introdução. E quanto Deus já tem falado para nós, tem falado para vocês. O princípio de tudo é temer ao Senhor. Então, vamos dar início aí à nossa lição. E vamos prestar atenção e vamos pôr em prática. Evite conversas paralelas, evitem ficar olhando outras coisas no seu WhatsApp agora. Se concentre na palavra de Deus, porque nós vamos estar falando mais à frente. Guarda o teu pé quando entrarás na casa do Senhor. Agora é a palavra de Deus, então dê vazão à palavra de Deus. Evite agora redes sociais e preste atenção na palavra de Deus e aplique a sua vida em nome de Jesus. Vamos lá, o temor ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo, como Abraão acabou de falar. Temer ao Senhor não quer dizer ter medo do Senhor, pois o medo causa insegurança, o medo causa opressão, perturbação, o medo produz uma relação doentia entre os parceiros. Quem tem medo, o que faz? Tem medo da pessoa. Então, o medo te leva a se esconder, a ocultar seus pecados, ao invés de confessá-lo e alcançar misericórdia. Porque quando você tem medo, você não confessa. Mas quando você confia no seu amigo, você é íntimo dele, você confessa o seu pecado. Porque o pecado corrói, o pecado mata. E você não fica bem com o pecado. Se você está no pecado e não sente mais isso dentro de você, porque você já está morto.
Então é necessário que você faça um reconhecimento da sua vida. Porque o medo, realmente, ele produz essa relação doentia. Mas o temor, ele produz confiança, produz amor. O temor constrói uma relação de confiança, de comunhão, de intimidade. Vocês lembram de Adão e Eva? Eles tinham uma relação de intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Todo final de tarde o Senhor chegava, perguntava como é que foi o seu dia, perguntava a vida de Adão, de Eva. Mas quando ele pecou, ele se escondeu do Senhor. Por quê? Ele teve medo, não tinha mais temor, não tinha mais reverência, não tinha mais temor ao Senhor. Ele teve medo e se escondeu. Então o medo faz que você oculte e esconda os seus pecados. É a mesma coisa da chefia na sua vida secular. Quando você gosta do seu chefe, que você respeita, mesmo que o seu chefe não esteja presente, você sabe, não, eu temo a Deus, eu tenho que honrar então a minha chefia. Você vai trabalhar, você vai produzir, mesmo a sua chefia não estando presente, você não vai falar mal dele, porque ele paga o seu salário. Isso é reverência, isso é temor. Já quando você tem medo, seu chefe não está próximo, você cura os pés, vai acessar a internet, o seu Face, o seu WhatsApp, suas redes sociais e o trabalho que se dane, não é assim que acontece? Isso é ter medo. O chefe chega, você vai lá, aquele ativismo todo, por quê? Isso é medo de ser mandado embora, você não está honrando a sua vida de cristão e nem tem temor pela sua chefia. E isso se enquadra diretamente em Deus. Se você teme a Deus, fala, não, esse caminho não dá para mim, essa direção não pode ser, porque Deus me olha, Deus me contempla, eu vou estar errando. Isso é temor ao Senhor, é a relação de amor, de intimidade, de não querer prejudicar, de não querer se distanciar. Amém? Esse é o primeiro tópico. O que você tem a dizer, Abrão, desse primeiro tópico? Perfeito. As suas colocações aí foram muito precisas, e o medo, ele paralisa a nossa pessoa, né? Ela paralisa, você não sabe o que fazer. E você sabe que tem uma frase muito famosa que diz que nós servimos a quem nós tememos. Aquele que você tem medo, normalmente, é porque você serve, né? Aquela pessoa, aquele que você teme é aquele que você serve. Então, quem teme a Deus não tem nada a esconder dele, e por isso não quer ficar longe do Senhor. Quem teme a Deus verdadeiramente, quem realmente sabe a quem ele pertence, ele não se preocupa com as outras coisas, ele não se preocupa com mais nada. Por quê? Porque ele sabe que Deus, ele é um Deus de bondade. Ele teme a Deus para não desapontar a Deus. A questão principal é essa. Não desapontar, não magoar o coração de Deus. É para isso que ele procura cada vez mais santificar. Mas ele não tem um medo assim, um medo daquele tipo paralisante, né? Isso aí. Mas ele sempre faz um autoexame para saber se será que eu estou magoando o meu Senhor? Será que eu tenho que melhorar em algo mais para me servir a Deus mais? E isso aqui na nossa lição está falando, ó. Ele sempre faz um constante autoexame para evitar fazer algo que venha desagradar a Deus, quer seja em pensamento, ato ou até mesmo em omissão. Ok? Aquele que teme a Deus, ele não anda preocupado em agradar os outros ou receber a aprovação deles. Paulo repreendeu Pedro por sua atitude à mesa com os irmãos em Antioquia, pois estava comendo em harmonia com os judeus e gentios, mas deixou a mesa com a chegada de alguns irmãos da circuncisão. Pedro temia os obreiros conservadores de Jerusalém e isso levou a um comportamento hipócrita. Então, aqui nós temos um tópico muito importante. O temor define a quem a pessoa serve, né? Nós tememos verdadeiramente a Deus? Se nós tememos verdadeiramente a Deus, então nós servimos a Deus, nós prestamos a nossa reverência principalmente a Deus. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Se esse autoexame fosse feito por todos nós, jamais os nossos pés entrariam aonde não deveríamos entrar, né, Abraão? Sim. Se esse autoexame fosse feito, no caso, por Nadab, Abiú, por Hofni, Finéias, será que o que eu faço agrada a Deus? Será que o que eu faço glorifica a Deus? Jamais eles teriam entrado pelo caminho da perdição igual eles entraram. Sim. Glórias a Deus, né? A palavra de Deus, ela tem tudo que você precisa, jovem. Tem tudo que você nos ouve nessa manhã, tem para a sua vida.
Nós vamos ver mais à frente o que esse livro de Eclesiastes propõe para vocês, para nós nessa manhã. Continuando, o temor do Senhor exige intimidade com Ele. O temor do Senhor exige intimidade com Ele. Salmo 25:14 diz para a gente: o segredo do Senhor é para com aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então o Senhor, Ele quer mostrar o oculto, sagrado, sobrenatural, mas somente para aqueles que procuram se relacionar e ter intimidade com Ele. Aqueles que são íntimos de alguém, assim como um relacionamento de casal, mergulha em coisas profundas, em coisas maravilhosas. Então, se você ainda não ousou chegar no sobrenatural de Deus, porque você não tem tido uma vida de relacionamento, de intimidade para com o nosso Deus. Intimidade é andar lado a lado, é ter desejo de agradar, de conversar, de estar junto. É igual o início do namoro. Toda hora você quer estar com sua namorada ali, né? Pegando a mão, caminhando, levando uma flor, falando que a ama, que ela é maravilhosa, tudo. E isso é o nosso primeiro amor, é a intimidade com Deus, é caminhar lado a lado, é falar: Senhor, eu não vivo sem o Senhor, é o Senhor que está ao meu lado, me ajuda. E o Senhor nos criou para que nós o adorássemos dessa forma. Nós precisamos voltar ao verdadeiro amor, ao primeiro amor, à verdadeira adoração. Muitos conceitos errados, Abraão, estão sendo difundidos sobre Deus. Um Deus de barganha. Quantas religiões têm produzido um Deus de barganha? Que Deus só dá, se você der X, Deus te dá isso. Se você não der nada, você não tem nada. Um Deus de barganha. Quantas religiões estão produzindo um Deus bonzinho, um Deus que é paizão, um Deus universalista, que no final vai até perdoar o diabo e as coisas vão acabar tudo bem? Isso é mentira, irmãos. A Sagrada Escritura não fala isso. Realmente Deus é bom, Deus é Pai, porém Ele é santo, e Ele é justo e é juiz. O discurso de hoje em dia é o quê? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, te dando o direito de permanecer no pecado. Quem diz que Deus ama o pecador que permanece no pecado assiduamente, conscientemente? Deus odeia o pecado e odeia esse pecador também. Se você vive no pecado com esse discurso banal, Deus odeia o pecado, mas é um pecador, você está errado. Nós somos pecadores, mas arrependidos. Todos os dias, Senhor, eis-me aqui, me purifica. Se você vive no pecado todo dia, achando que Deus te ama por isso, você vai para o inferno. Chega de brincar com Deus. Deus não é esse Deus bonzinho que as pessoas, as religiões falsas pregam hoje em dia, não. O nosso Deus é justo e é juiz. O Salmo 89:14 fala para a gente isso. Misericórdia e verdade irão diante do teu trono, mas a base do seu trono é justiça e juízo. O nosso Deus, Ele é justo e juiz. Se você permanece no pecado, sabe que as consequências serão duras para você. E pode ser rico, pode ser pobre, pode ser grande, pequeno, não tem. Deus não faz acepção de pessoas. Então, nessa manhã, nós estamos aqui mais uma vez falando: arrependa do seu pecado. Hebreus 10:30, a revista traz para a gente também. O Senhor diz: minha é a vingança, e eu darei a retribuição. O plantio é opcional, mas a colheita é para todos nós. Você acha que você está fazendo, você não vai ter colheita sim. Bom é temer ao Senhor e se apartar-se do mal. Glórias a Deus. Não se engane, para ter uma vida de intimidade com Deus, exige renúncia de si mesmo, separação, santificação, separação do que é profano, santificação e temor. Ou você se achega a Deus, ou Ele se afastará de você. Ou você se achega a Deus para desfrutar de suas bênçãos, do sobrenatural de Deus, ou você vai só ouvir falar. A maioria no meio da igreja só conhece o Senhor Jesus Cristo de ouvir falar. Nunca presenciou um milagre, nunca teve em sua vida um milagre, porque vive uma vida promíscua, profana e longe do Senhor, falando que é crente no mundo do pecado. Deus é bonzinho, Deus... Sai dessa vida, pois você vai para o inferno dessa forma. Então, o Senhor, Ele é justo e juiz. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, você tem que viver uma vida de intimidade com Deus. A palavra de Deus em Hebreus 12:14 fala: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. 1 Pedro 1:15 diz, e 16 fala assim: considerando a santidade daquele que vos convocou, sede vós santo em toda a vossa maneira de se portar, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então o Senhor fala: em toda
vossa maneira de pensar, Abraão. Não é em qualquer... Ele fala, sede santo em toda a vossa maneira de se portar. Então, o autoexame que Abraão acabou de falar é necessário, irmão, em toda a sua maneira de se portar, para que você não esteja caminhando para o inferno dentro da igreja. Não é isso, Abraão? É isso mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Ele fala conosco. Deus, Ele não é um Deus distante, né? Tem algumas pessoas que acham que Deus, Ele não se importa com a minha vida. Deus, Ele se importa sim. Não somente com a sua vida como um todo, mas Ele se importa com cada menor dos nossos pensamentos, como nós acabamos de ver aqui. Ele se importa sim nos nossos menores pensamentos. Nós estamos tendo a devida reverência que o seu nome merece, né? Nós estamos prestando um verdadeiro culto racional a Deus ou não, se nós estamos realmente temendo a Ele ou não. E isso é provado, por exemplo, na nossa afeição por Deus. O quanto nós amamos a Deus verdadeiramente. Nós temos aqui, por exemplo, e é o tópico 2, o segundo ponto aqui, né? O livro de Eclesiastes e as futilidades da vida. Eclesiastes é um livro poético e de sabedoria, né? Um livro poético de sabedoria. Então nós temos ali, Eclesiastes faz parte do grupo de livros poéticos e livros sapienciais ou de sabedoria. Jó, Provérbios e Eclesiastes. Muitas pessoas, elas não dão o devido valor a este livro. Acham que não precisam ler essa parte das Escrituras. É igual aquelas pessoas que pulam, por exemplo, a genealogia. São pessoas que não têm um coração humilde o suficiente para ouvir a voz de Deus. Por exemplo, numa palavra pesada como essa que nós estamos ouvindo hoje. Como é que está o nosso coração, hein, jovem? Olha, se for para olhar para a nossa sinceridade, nós estaríamos com os ouvidos tinindo, né? Não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ouvir o que o presbítero Reginaldo está falando. Meu Deus, ele só fala um monte de brigueiro. Mas como que nós devemos realmente estar com o nosso coração? Nós devemos estar com um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que realmente reconhece a necessidade que ele tem do seu Criador. Aquela pessoa que já acha que sabe tudo, aquela pessoa que já acha que tem todo o conhecimento de Deus, ela já vai ouvir uma repreensão vindo do santo homem de Deus, vindo das Escrituras Sagradas, e o que ela vai falar? Nossa, que enfado, que canseiro. Meu Deus do céu, lá vem aquele chatonildo de novo. Pessoal, verdade mesmo. Da mesma forma, comichões nos ouvidos, né? Comichão no ouvido. Jó, livro de Jó, meu Deus, para que ler Jó, para que ler Provérbios? Inclusive, Provérbios tem 31 capítulos. É um por dia ali, né? Nossa, o devocional, meu Deus, eu tenho que ler. Pessoal, Eclesiastes faz parte desses livros e faz parte dessas palavras, né? Que nós devemos nos dedicar com esmero. Igual as palavras que vocês acabaram de ouvir aqui agora do nosso querido professor. Nós devemos estar aos pés ouvindo. Será que Deus está falando através da vida dele? Será que eu tenho dado crédito à voz de Deus? Ou eu tenho desprezado a voz de Deus? É muito importante essa questão, essa autoanálise que nós devemos fazer das nossas vidas. E nós vemos aqui no livro de Eclesiastes que o autor ele condena algo que nós jovens, não somente os jovens, mas toda a vida, ele condena a futilidade da vida e nos conduz a uma valorização do que realmente é importante, que é abandonarmos o querer comer, o querer vestir, o que iremos beber. Isso daí é o que todo mundo, com quem iremos nos casar, né? Isso daí é o que o autor do livro de Eclesiastes, ele nos chama a atenção, ele nos achacoalha, ele nos grita aos ouvidos, literalmente, porque é isso que está escrito, inclusive, em Provérbios. A sabedoria, ela clama na rua, quem ouvirá, né? Será que nós temos ouvido? Ela apresenta uma sabedoria franca e tem como preocupação as fronteiras da vida. Porque as pessoas acham que uma vida de santidade é algo extraordinário, mas aqui diz, não é nas pequenas coisas, é nas pequenas atitudes, é nos pequenos pensamentos.
principalmente nas coisas concernentes às coisas de Deus, né? Principalmente as coisas de Deus. Glórias a Deus, né? A palavra de Deus em todo o tempo. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela é a palavra de Deus para nossas vidas. Então, em todo o tempo, tudo que está escrito aqui é fonte de vida para nós. Se isso, como Abraão falou, te causa repulsa, ou você rotula, muitas você pode até rotular o pregador ou a pessoa, mas jamais a palavra de Deus. Às vezes, por mais que você ache enfadonho o pregador, o pastor, a pessoa, mas ele traz a palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia, porque ela é viva e eficaz, penetra a divisão da alma, junta as medulas, e aí vai. Então, precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo de Deus diz para nós. Glórias a Deus. A estrutura do livro de Eclesiastes. Agora o 2 e o 3 fala sobre a estrutura do livro de Eclesiastes, o que você estudará em cada capítulo, em cada versículo. E Abraão até falou, né, no comentário aqui, né, casamento. Vamos falar em casamento na juventude, é uma euforia muito grande, todos querem casar, né? Mas é muito bom, o casamento realmente é abençoador, quando está dentro dos trâmites das quais a Bíblia preconiza para a gente, que até o casamento, a Bíblia traz para a gente o que deve ser feito, como deve ser feito e os caminhos que devem ser feitos. O tópico 2 da gente traz para a gente que o autor do livro de Eclesiastes foi um dos homens mais sábios do mundo, né? Sábio, rico, inteligente. Entretanto, ele deixou que os vários casamentos, as várias mulheres pagãs, fizessem o pecar e o afastassem do Deus que é santo. Porque Deus nunca permitiu várias mulheres. Não, o casamento ele é monogâmico, hétero. Esse é o casamento da Bíblia. E vai ser até Jesus voltar. O que o mundo prega fora disso é abominação, é coisa do diabo. O casamento é monogâmico, é hétero, é homem e mulher. É isso aí. O pastor disse aí, é procedência maligna. Então, o autor do livro de Eclesiastes, ele, por se unir a várias mulheres, ele se afastou do Deus Trino, Deus Santo, que condena todas essas práticas. Aí as pessoas usam, mas no Antigo Testamento pôde, não. Deus nunca permitiu essas coisas. Deus nunca permitiu. O homem, devido ao seu pecado, se afastou de Deus e procurou para si todos os males. E aqui está o autor do livro. Ele se afasta de Deus por se unir a várias mulheres com várias culturas, várias religiões, vários deuses pagãos. E ele se afastou do Deus Trino. Então, a estrutura do Eclesiastes vem falar para a gente aí, sobre os temas. Começando no capítulo 1 até o 4. Depois Abraão dará continuidade. Fala para você. Se você busca a santificação, o capítulo 1 de Eclesiastes começa falando, busca por santificação. Depois ele continua falando, tempo para todas as coisas, a aspereza da vida, opressão e injustiça, transitoriedade da fama. Então, todas essas coisas, se você procurar, no livro de Eclesiastes traz para você um livro poético, quem se enquadra nos livros poéticos. Então, você deve buscar isso aí, está atento ao que o Espírito Santo de Deus diz para você. Não é pegar a Bíblia e ler como uma revista, um jornal, não. É a palavra de Deus. Ora antes, fala, Deus fala comigo. E Ele vai falar com você, entendeu? Então, essa estrutura, a gente vai estar apresentando para vocês o que é falado dentro do livro de Eclesiastes. Não é isso, grande Abraão? E é muito interessante. Um dos personagens que me causa mais intriga na Bíblia é o Salomão. Salomão, ele foi filho de Davi, né? E Deus ele perguntou, o que você quer? E ele pediu sabedoria, né? Para ele saber discernir entre o bem e o mal e poder guiar o povo de Deus. Ele queria sabedoria. E Deus deu sabedoria e deu muito mais a ele. Deu riquezas, bens, honra, glória como nenhum outro, né? Então ele começa a escrever nesse livro no final da sua vida, da sua trajetória. Então ele começa ali falando também sobre vários temas: prática religiosa, corrupção política, vaidade das riquezas, desamparo, e vai falando sobre muitos temas. Depois vocês podem olhar aí mais com detalhe, ok? Ele passou falando por muitos temas, né? E daria livros e livros, livros e livros. Contudo, o mais importante é o resultado no final da sua vida. Do que vale tudo se no final ele percebeu que ele correu atrás do vento?
podemos perceber que quanto mais buscamos os prazeres deste mundo e menos o reino de Deus, o fim é sempre tragédia. É sempre tragédia. Então nós temos um tempo. Cada um de nós temos, agora mesmo o relógio está rodando, tic-tac, 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 tic-tac. O que nós estamos fazendo com o tempo que Deus nos deu? Qual é a finalidade dos nossos pensamentos? Qual é a finalidade daquilo que nós fazemos? Um tema que se destaca é que tem um tempo certo para cada coisa. Mas nós vemos que, infelizmente, Salomão, ele não agiu de forma prudente com o seu tempo. Ele gastou o seu tempo fazendo muitas coisas. E no final da vida dele, as muitas mulheres fizeram o seu coração se perverter. Então, ele começa a escrever conselhos, mas é um conselho de uma pessoa que já estava no final da sua vida e que passou por muitos problemas que não deveria ter passado, né? E ele dá conselhos, então é importante nós ouvirmos os conselhos dele. Ouça os conselhos dele nessa manhã, juventude amada e querida, que eu tenho ouvidos para ouvir. E ele também dá alguns conselhos práticos. Falar, por exemplo, sobre guardarmos os pés e a boca quando estivermos na casa de Deus e diante de Deus, e o cuidado com o amor ao dinheiro e o cuidado com a cobiça, né? Então, ele termina ali nos dando 3 conselhos práticos ali, né, em Eclesiastes 5 até o 6, falando sobre nós guardarmos os nossos pés, a boca, aquilo que nós falamos diante de Deus, o cuidado que nós devemos ter com o nosso coração e o cuidado que nós temos que ter com os nossos olhos, com aquilo que nós vemos e cobiçamos, queremos para nós, com os nossos ouvidos até mesmo, né, que a gente ouve algo e queremos para nós. Então são esses os temas aí do livro de Eclesiastes, temas muito proveitosos, né? E assim, a gente vê, Abraão, que o livro de Reis fala que tudo que os olhos de Salomão puderam contemplar, ele teve. E ele errou muito. Só que ele escreve conselhos agora, para que vocês, jovens, não trilhem os mesmos caminhos que ele trilhou. Leia a palavra do Senhor. Não seja como o povo de Israel, que tinha alguns dias para chegar em Canaã, mas morreram no deserto por não ouvir a palavra de Deus. Na época, eles não tinham a Bíblia toda escrita. Nós temos a Bíblia toda escrita. Não há motivo para nós errarmos. Espere no Senhor. Espere o tempo do Senhor na sua vida de casamento, de trabalho, faculdade. Às vezes você acha que está demorando, mas tudo tem o seu tempo. E Salomão deixa claro para você nas Sagradas Escrituras. Então espere o seu tempo. Ande nos caminhos certos, não os tortuosos, pois os caminhos certos te levarão a lugares seguros e a lugares altos, lugares onde a presença do Senhor é real na sua vida. E você vai testemunhar e colher dos frutos do Senhor ainda na sua juventude. Abraão acabou de falar dos conselhos práticos de Salomão. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Irmãos, o que nós temos visto na igreja do Senhor hoje em dia é comédia. Terminou o período de louvor, vamos lá para fora bater papo, conversar. Cadê a reverência de guardar o teu pé quando estiver na casa do Senhor? É casa do Senhor, é 1 hora e meia de culto, e ninguém consegue vigiar, estar na presença do Senhor. Até quando a gente vai ver dessa forma? Irmãos, a palavra de Deus todo dia, e até o Senhor voltar. Nós vamos continuar anunciando, assim como Jeremias anunciou, o povo não quis ouvir, 70 anos de cativeiro. Você quer deixar de colher as suas bênçãos, a sua colheita aqui agora, para daqui a 70 anos, ou você morrer sem presenciar o que Deus tem preparado para você? Então, nessa manhã, eu e o grande Abraão estamos aqui, mais uma leitura maravilhosa dessa revista, aconselhando para que você, juventude, você que já errou muito, volte aos caminhos do Senhor, porque o Senhor tem muito a acrescentar na sua vida. Leia os livros da casa do Senhor, esse livro de sabedoria, do maior sábio do mundo, né? Em toda a Bíblia fala de Salomão, da sua sabedoria. E ele errou, mas ele deixou aqui, aonde eu errei, eu não quero que vocês errem. Então, vamos seguir para que nós possamos alcançar o céu. Glória a Deus, né, Abraão? Sim. Vamos dar início aí ao nosso tópico 3. Estou falando demais, Abraão?
Oi? Tô falando não, demais? Tá não. Quem dera. Não, com sinceridade, eu fico pensando. Deus, ele tem muitos meios de falar conosco. Mas o principal meio é através da palavra dele. Nós temos dado crédito. Será que eles estão ouvindo a palavra agora? Como que eles estão recebendo essa palavra? Né? É importante essa questão. Glória a Deus. Agora o tópico 3, mais uma vez. O temor a Deus dá sentido à vida. Olha o tema. O temor a Deus dá sentido à vida. O que dá sentido à sua vida, juventude? O que tem dado sentido à sua vida? Fazer faculdade de engenharia, medicina, ganhar muito dinheiro. O que tem dado sentido à sua vida? Durante todo o livro, nós estamos vendo o que deve dar sentido à nossa vida. Espero que você esteja atento. O autor conclui o livro de Eclesiastes com uma importante alegoria a respeito da vida. Ele diz: todos envelhecerão, todos passarão pelos rigores da velhice. Você é jovem ainda? A velhice vai chegar. Quem já viu o Chaves fala, você é jovem ainda? Jovem ainda, amanhã velho será. Então, irmãos, não tem jeito. E aqui ele passou pela juventude e ele passou pelos rigores da idade. E os rigores da idade não tem jeito: perda de visão, de audição, tremedeira, perda da motilidade e morte. É claro que muitos vão antes, sem passar por isso, porque não seguem os caminhos das Sagradas Escrituras ou uma fatalidade, mas a maioria de nós passaremos por esses caminhos. Então é necessário aprender para chegar com cautela, chegar numa velhice sadia, numa velhice com saúde, livre de problemas de saúde. Então agora tudo deve exercer sabedoria. Evitar sedentarismo, boa alimentação, horas de sono, todas essas coisas estão nas Sagradas Escrituras para você não errar e não tropeçar. Mas com a busca desenfreada pelo poder a qualquer custo, pelo melhor emprego a qualquer custo, pela melhor faculdade a qualquer custo, o relaxamento moral, nós estamos vivendo isso aí, o relaxamento moral, a inversão de valores, muitas desgraças, destruição, tragédias têm acontecido. E isso não só no meio dos ímpios, mas como no meio da igreja, no meio dos cristãos. Muitas famílias se desintegraram. Quantas pessoas perderam seus casamentos nessa frenesi consumista, nessa frenesi de procurar mais e se esquecer do que é principal, as Sagradas Escrituras. Pois correm atrás do que é transitório, do que é efêmero, do que é passageiro, esquecendo de buscar o que realmente dá sentido à vida. Qual é o temor? Que é o temor a Deus, o que é o que nós precisamos. A comunhão com Deus e a intimidade com Deus. A palavra de Deus diz lá em Mateus 6,33: buscar primeiro o reino dos céus. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, pois o controle de todas as coisas, inclusive da sua vida, do seu tempo, está nas mãos de um Deus onipotente, onipresente, que está acima do cronos, está acima da nossa cronologia, está antes que tudo existisse e houvesse. Ele fala para Moisés: fala e fala que o eu sou mandou vos libertar. O eu sou, ele pode ser o que você precisa: a saúde, o emprego, o casamento, a felicidade, o que você precisa. Ele basta que você venha temer e dar crédito à sua palavra. Glórias a Deus. O autor desfrutou de tudo, mas agora ele está te motivando e está te ensinando, todas essas coisas, com cautela e com prudência. Trabalhar, faculdade, casar é muito bom, mas o principal é temer a Deus, e ele agora dá esse exemplo para você. Então, juventude, ouça o que nós estamos falando nessa manhã. Não é brincadeira, não é passatempo não é jargão não, é palavra de Deus, e nós nos preocupamos com vocês e com você que nos ouve. Dê crédito à palavra de Deus, pois Jesus está às portas. Não é isso, Abraão? É isso mesmo. Glórias a Deus. E o interessante aí que você citou é que o livro de Eclesiastes, né, principalmente nesse capítulo 12, ele foi escrito por uma pessoa já de muita idade, né? Uma pessoa que viu muitas coisas. E ele é muito inteligente, então ele utilizou aqui das palavras, ele próprio diz, procurei, né, utilizar palavras engraçadas, palavras agradáveis, e escrever com retidão palavras de verdade. E então aí no capítulo 12 ele faz uma brincadeira, entre aspas, né? Ele fala sobre a velhice para aqueles que querem ouvir, que é falando sobre a velhice. Olha lá, antes que se escureçam o sol, e a luz e a lua e as estrelas,
E tornem a vir as nuvens depois da chuva. O que isso significa? Uma pessoa velha, a pessoa que já vê tudo embaçado, o sol já não... E é realmente isso mesmo, olha a continuação. No dia em que tremerem os guardas da casa, os guardas são o quê? Os braços, talvez. Tremedeira, né? Tremedeira. A pessoa começa a tremer, né? E cessarem os moedores por já serem poucos, ou seja, começar a pessoa virando banguela, né? Utilidade. Se encurvarem os ombros fortes, talvez a pessoa que vai andando encurvada, né? E se escurecerem os que olham pelas janelas e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído. A pessoa começa, que é? A pessoa não ouve direito, mas é verdade. Todos nós chegaremos. E ele continua falando aqui várias outras coisas. Quando um gafanhoto for um peso, imagina, um gafanhoto for pesado, pereceu o apetite e tudo mais. Pessoal, isso tudo ele está falando sobre a velhice, o dia mau, porque o dia mau ele chega. Então, o autor aqui, aí continuando, o caminho da santidade e o tempo. O autor de Eclesiastes teve muitas oportunidades na vida, mas as aproveitou de maneira errada. Então, Salomão, eu enxergo ele como Sansão. Ele era forte na sabedoria, mas ele aproveitou de forma incorreta. E no final da sua vida, assim como Sansão, Salomão, ele matou muita gente que fazia o mal. Como? Aconselhando-nos, né? Ele acabou ali com os maus conselhos, dando bons conselhos, chegando para os jovens e falando, jovens, não faça isso, misericórdia, não gaste o seu tempo com aquilo que não vai te levar para o reino dos céus. Não faça isso, saia disso. Então ele fez isso, olha que sensacional, né? E o tempo ele passa para todos nós. Se hoje nós estamos com força, hoje nós estamos com vigor, amanhã o tempo chegará. Velho será. E nós podemos, assim como Salomão, não ter mais tempo para voltar. Então ouça a voz de Deus gritando aos seus ouvidos nessa manhã. Acorde, desperta, saia dessa sonolência. Por quê? Porque Deus ele quer que você hoje tenha um novo vigor, tenha um novo ânimo, mas não um ânimo qualquer, um ânimo desleixado, não, um ânimo baseado no temor de Deus, de saber que Deus ele é um Deus santo, Deus ele é um Deus que não se compactua com o pecado, Deus ele é um Deus que vai punir severamente todos aqueles que fazem a coisa indecente, a coisa maligna, que é a mentira, né? Tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que não provém de Deus, Deus ele vai punir severamente. Então, o conselho final é temer o Senhor e guardar os seus mandamentos nos dias da sua mocidade. Assim não haverá dias perdidos, correndo atrás do prejuízo, causado por não saber usar o tempo a seu favor. Então, saiba melhor usar a sua vida hoje, seja santo hoje, não deixe para amanhã você ser santo. Você pecou ontem, seja santo hoje, fale assim, hoje eu não vou pecar mais, a partir de hoje eu vou ser diferente, a partir de hoje eu vou tomar uma atitude de santidade com Deus, hoje eu vou me arrepender dos meus pecados, hoje eu vou acabar com essa vida de imoralidade, hoje eu vou me consertar diante de Deus, não é verdade? Glória a Deus, glória a Deus. Tudo isso é importante, juventude. Do início da lição até agora, nós estamos falando em se guardar. Quem sabe não seja a última lição que você esteja ouvindo essa manhã. Você que nos assiste, pode ser a última oportunidade que você está tendo para mudar de vida. Quem sabe o Senhor não volta para você hoje, nessa manhã, que você nos assiste, onde você que você esteja. O Senhor possa voltar para mim também, para Abraão, ou pode voltar para todos nós, ou em específico para você. Então, ouça a palavra do Senhor nessa manhã. E a gente está chegando para a nossa parte final. Quem teme a Deus não tem medo do julgamento divino. Por que não tem medo do julgamento divino? Porque deu crédito à palavra de Deus, ouviu tudo que está aqui. Quem teme a Deus tem qualidade de vida, é próspero. Tem dinheiro? Pode ter também, se trabalhar, se desfrutar disso. Mas é próspero porque tem felicidade, tem paz, tem alegria e sabe que o seu futuro está nas mãos de Deus, e pode ser jovem ou velho, mas ele nunca vai ver o justo mendigar o pão, a sua dependência, porque ele sabe onde está a sua fé, onde está alicerçada a sua fé.
Então, ele tem convicção do Deus que ele serve. E a pessoa que serve a Deus, teme ao Senhor, não tem medo do julgamento divino. O que é o julgamento divino? É o fim de todas as coisas. Ali vai acabar o choro, vai acabar as desgraças, a tristeza, a doença, a morte. Tudo vai chegar ao fim para aqueles que andam em retidão. É o triunfo da igreja. É a Glória a Deus. Estamos ainda estamos, né? Glória a Deus. Continuar. É o triunfo da igreja. É a recompensa da perseverança, da santidade. Será as bodas do Cordeiro. Então, é a grande vitória daqueles que perseveraram. É a recompensa da perseverança da igreja. Por isso o autor tem nos exortado desde o início a ver uma vida de renúncia, uma vida de moderação, de santidade. Pois sem santidade ninguém, seja rico, seja pobre, seja graduado, seja intelectual, verá a Deus. E tem o outro lado. Deus trará à existência o juízo. Toda obra, tudo que está encoberto, haverá um julgamento, haverá uma avaliação, haverá reprovados e aprovados, haverá vencedores e derrotados. Vencedores, aqueles que conseguiram, mesmo sendo duro as lutas, as provações, se guardaram, renunciaram tudo, foram aprovados. Agora aquelas pessoas que não se guardaram, viveram no pecado, achando que Deus é bonzinho, que Deus tolera, ama o pecado, ama o pecador indiscriminadamente, a essas pessoas serão reprovadas. Ouviremos do próprio Senhor, essas pessoas que viveram no pecado, amaram o pecado: apartai-vos de mim para o fogo eterno, que eu nunca vos conheci, nunca tive contato com vocês. Ele não fala que eu deixou de conhecer, não. Ele fala: eu nunca vos conheci, eu nunca tive intimidade com vocês, eu nunca tive relacionamento com vocês, eu até procurei, me dei a conhecer, mas vocês nunca quiseram. Ele fala: apartai-vos de mim para o fogo eterno, pois eu nunca vos conheci. E ali, a palavra de Deus fala, ali o verme não morre, o fogo não se apaga, ali será ranger de dente pelos séculos dos séculos. E o pior de tudo, a sua consciência vai estar intacta. Você vai saber: eu ouvi aquela aula e não dei crédito, eu vi aquela pregação e não dei crédito, eu estava dentro da casa do Senhor e não dei crédito, hoje eu estou aqui pelas minhas consequências, pela minha escolha. Então ainda é momento de você se arrepender. Lá não haverá mais tempo, pois ali o nosso Deus está exercendo juízo, porque Ele é juiz. A base do trono dele é justiça e juízo. E ali Ele estará exercendo justiça. Mas ainda hoje, o nosso Deus está como advogado. Ele fala: filhinhos, não é reis, mas se é reis, temos um advogado justo e fiel. É o nosso Deus. Aleluia. Você nessa manhã que nos ouve, se você está fora dos caminhos, se tem ouvido a palavra do Senhor, esquece de consertar, volte para os caminhos do Senhor, porque ainda hoje o nosso Deus te chama como advogado. E se Ele fala: se você me confessar e reconhecer no seu coração, é hoje, irmão, o dia da salvação para você. Então reconheça Deus dessa manhã, abandone a sua vida de pecado e pare de procrastinar, pare de pecar, pare de dar a sua vida de pornografia, de redes sociais, te levando a pecar. Pare de falar mal dos seus pastores, dos seus liderados, e busque ao Senhor de espírito e em verdade, ouvindo o que a palavra de Deus tem falado para nós, né, Abraão? Vamos parar de brincar de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Não é isso, grande Abraão? É isso mesmo, glória a Deus. Porque Deus, Ele nos dá uma nova chance. Deus, Ele é um Deus que Ele não quer que nós nos percamos. Ele não quer que nós vamos para o inferno, mas Ele quer que nós nos arrependamos, que nós tenhamos um local ali agradável para Ele habitar. Ele não habita com pecado. Então Ele quer que o nosso coração, ele seja um coração apto para receber o Espírito Santo. Seja um coração apto para receber a morada do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, palavra maravilhosa, hein, irmãos? Então agora nós vamos para uma parte muito importante também da nossa aula, que é o ofertório. Nessa oportunidade vai estar aparecendo para você o PicPay, as contas da igreja. Você quiser contribuir, fique à vontade, para que esse recurso chegue até você, para que essa aula esteja sendo gravada. Existem gastos, e é preciso manter esses gastos. Então, nessa oportunidade, você que está nos ouvindo, doe, abra o seu coração, oferte para o Senhor, traga no culto à noite, pelas nossas ferramentas, aí o Pix, o PicPay, você pode estar fazendo isso aí.
E se você sentir no coração também, nós temos aí a campanha dos 1000 valentes. Nós queremos comprar esse espaço aqui da Ducura, é um espaço amplo, um espaço que comporta a membresia, você, seus filhos, com todas as salas, para todas as faixas etárias, na EBD, nos cultos à noite, com a rede de multimídia, preparado para atender o seu filho na idade que ele tem, de 1 a 17, 18 anos. Então traga o seu filho, venha conhecer o nosso local. Se você não tem um lar espiritual, venha participar com a gente. Então, se você quer ser um participante dos 1000 valentes, quer ofertar, tenha certeza que tudo que você ofertar, o nosso Deus ele não fica devendo nada a ninguém. Ele vai te retribuir e vai multiplicar muito mais na sua vida. Então, nessa oportunidade, oferte ao Senhor nessa manhã. Glórias a Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Ele é grande, todos hão de ver quão grande, quão grande. Glória a Deus aí por todos que ofertaram na casa do Senhor. E estamos concluindo essa aula. Nessa conclusão, eu gostaria de falar sobre o dia mau. Saiba que o dia mau não é somente na velhice. Nós temos o dia mau e para isso que nós temos que tomar toda a armadura de Deus para nós estarmos firmes, permanecermos firmes na fé, né? Então, toda a armadura de Deus é o temor do Senhor, é o capacete da salvação, é a couraça da justiça, é o cinturão da verdade, é a oração. Tudo isso faz parte do amparato para que quando vier o dia mau, nós possamos permanecer firmes.
para que possamos não estarmos perecendo, né? Perecendo, porque o mundo ele vai perecer. Quando o Senhor voltar, todos aqueles que não buscaram, que não temeram ao Senhor, todos aqueles que não se afastaram do pecado, eles irão perecer. Então é necessário nós estarmos nos arrependendo hoje, buscando a Deus hoje, temendo a Deus hoje. Para quê? Para que quando esse dia chegar, quando chegar um dia em que vier as lutas, vier a perseguição, no dia que está previsto para vir, porque todos sabem, tudo está sendo armado para quê? Para que as dificuldades aumentem cada dia mais, o amor se esfrie cada dia mais. Você não seja um que sucumbirá, você será um baluarte da verdade, você será uma coluna no templo de Deus, você será aquela pessoa que não estará com os braços tremendo, né? Fraquejando, os dentes aqui, não conseguindo se alimentar da palavra de Deus direito, os olhos ali, não está enxergando nada direito, igual Eli, né? Não, você vai ser um jovem para a glória de Deus, vitorioso, um jovem que se posiciona, como a nossa líder sempre diz, um jovem que está na frente da batalha destemido, não temendo o mal, porque para isso que nós somos chamados para nós sermos a igreja do Deus vivo, o templo do Espírito Santo, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E eu falo, juventude, que essa lição nessa manhã foi toda para vocês. É claro que a palavra de Deus é para todas as idades, mas para mim, que eu sou jovem também. Você é jovem ainda? Jovem ainda. Glória a Deus. Mas foi mais para vocês nessa manhã. Porque quantas pessoas da minha idade, mais idade, falam, poxa vida, no meu tempo eu poderia ter feito isso. Quanto tempo eu perdi? Eu falo por mim, eu perdi muito tempo da minha vida. Poderia ter feito muito mais coisas na minha juventude para o Senhor. Então, juventude, não perca tempo. Não use a sua velhice para se lamentar. Não use a sua velhice para poderia ter feito. Não. A palavra de Deus está aqui. Não troque a palavra de Deus por prazeres carnais, por prazeres terrenos. Eu posso falar para vocês, outras pessoas mais de idade podem falar. Nada nesse mundo, dinheiro, mulher, fama, substitui a sua paz interior. Nada. Uma noite de prazeres, de dinheiro, não substitui a sua paz interior. Se fosse assim, nós não veríamos tantos homicídios, suicídios de pessoas cheias do dinheiro, porque a única pessoa capaz de suprir a sua necessidade é o nosso príncipe da paz, aquele que tem a paz para dar de graça a todos aqueles que, independentemente, o buscar de todo o seu coração. Então, nessa manhã, juventude, não perca tempo, não se lamente em sua juventude, mas que você use a sua juventude para dizer, porque hoje em dia, o legal, né, assim, rapidinho está acabando nosso tempo, mas é legal, às vezes, você vê nessas igrejas aí, é claro que, graças a Deus, você ter se convertido, mas a pessoa fala, eu fui traficante, eu matei 10, eu andava com revolvão, uma metralha, o cara fala com saudade do pecado, eu era macumbeiro, não sei o quê. Irmão, o orgulhoso é você chegar lá e falar assim, em todo o tempo, foi alvo as minhas vestes, eu nunca me desviei. Aleluia. Em todo tempo eu ouvi a palavra de Deus, eu nunca me prostituí, nunca adulterei, eu me guardei para o Senhor. Isso que é honroso, isso que é valoroso. Então, juventude, é claro que essas pessoas, graças a Deus que Deus salva a todos, mas que a sua velhice fala, eu nunca me desviei, eu perseverei, eu continuei, eu colhi os frutos. E a minha vida, a minha esposa, meus filhos, são como árvores plantadas junto a ribeiro de água, em todo tempo frutífero. Vale a pena, juventude, não se desvie por nada, mas sirva ao Senhor em espírito e em verdade, e colha os frutos que o Senhor tem para te dar ainda em sua juventude. Glória Amém? a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Encerrando a nossa aula, né? Espero que vocês tenham aprendido, coloquem em prática essa lição. Agradeço a Deus por estar nessa manhã com vocês. Amo todos vocês, você nos ouve nessa manhã, já foi falado. Visite-nos e dê crédito à palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pedir ao nosso querido Abraão para estar orando, para estar encerrando a nossa lição. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. A sua bondade, Senhor, é manifestada na cruz do Calvário, Pai. O seu sangue derramado ali foi pela minha vida. O teu sangue ali derramado, Senhor, foi pela vida da tua santa igreja, demonstrando, Senhor, o quão grande é o teu amor, Senhor,
um amor tão gracioso que nos alcança, que nos constrange, que nos faz, Senhor, nós queremos sermos santos, que nos faz, Senhor, querermos sermos cada vez mais consagrados a Ti. Ó Senhor, que não possamos, Senhor, viver um dia sequer longe da Tua presença, longe da Tua luz, que não venhamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, estarmos longe de Ti, mas que possamos, Senhor, fazer, Pai, a diferença no mundo, que possamos sermos luz aonde quer que nós formos, porque nós temos a Tua palavra, e a Tua palavra é luz para os nossos caminhos, Pai, que nos guia no meio da escuridão deste mundo. Ajude-nos em nome de Jesus Cristo, porque sem Ti nós pereceremos, Pai. Mas eu creio que contigo, Senhor, nós poderemos fazer aquilo que aos nossos olhos é impossível, porque o Senhor é o Deus do impossível. Abençoe-nos poderosamente, ricamente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória Amém. a Deus. Deus abençoe. Bom domingo. Aleluia. Até mais. Até mais.